Na quarta-feira, a última ontem não teve, porque eu fiquei nesse trabalho de reunir os feedbacks e jogar de volta para a rede, e aí hoje a gente tem transmissão. E na quarta-feira, então, na última vez em que eu tinha jogado material para a rede, eu dei bastante ênfase àquele seu texto, né, falando do papel dos militares na dossiecracia. E a gente consegue já pegar pegadas, né, históricas nessa paleontologia que a gente está fazendo, dos militares na dossiecracia transnacional, que é o regime hoje no Brasil, é a dossiecracia transnacional, é do imperialismo, né? Operando os dossiês com seus operadores locais, aristocratas e a hierarquia militar, para operar todo o processo político e todo o PIB. Os marinhos estão pendurados, está todo mundo pendurado, né? Pega os marinhos a parte pelo todo, está toda a burguesia pendurada, está toda a classe dirigente, seja ela política estrito senso, seja lato senso, órgãos de controle, aristocracia, todo mundo pendurado nos Estados Unidos. Cometeram crimes financeiros nos Estados Unidos. Se não foi emitido um alerta de captura internacional da Interpol, e se não estão presos um presídio federal máximo, presídio federal de segurança máxima nos Estados Unidos, como aconteceu com Frederic Pierruti, alto executivo da Alstom, e como aconteceu com J. Ávila, que lidava com os marinhos, é apenas mérito administrativo, é apenas de conveniência e oportunidade do imperialismo. Se não estão assim, é porque o imperialismo assim não quer. Então presume-se que estão entregando aquilo que o imperialismo quer. Então tem muita ênfase a isso, porque a gente começa a pegar a digital administrativa dessa operação no Brasil. Então no seu texto você identificou lá aquele sujeito que ficou famoso agora, porque na AGU fez lá o dossiê de funcionários públicos, policiais antifascismo, professores críticos do governo. O sujeito já está metido com enfim, a feitura e a guarda de dossiês, seja licitamente, seja talvez, né, em um aproveitamento clandestino, desde 2004, em pleno governo Lula, em plena gestão, Márcio Tomás Bastos, no Ministério da Justiça, quando é justamente aberta a porta da Muralha Brasil para o cavalo de Troia do imperialismo com a tal da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, Piero Leiner. Pois tá ouvindo aí? Naqueles dados que o site Poder 360 levantou sobre a quantidade de militares que estão trabalhando no executivo, ele fala quantos estão no GSI, tem alguns que estão trabalhando no judiciário, exatamente, são 200 e pouco. Seria muito interessante saber que judiciário é esse que eles estão falando. Eu não sei se isso inclui, por exemplo, os tribunais militares nessa conta, se eles fazem parte do judiciário, como é que eles são vinculados em termos de estrutura no organograma. Mas, assim, ele não mostra ali na filigrana quais são os ministérios e os cargos que estão sendo ocupados, o que seria uma informação absolutamente preciosa. Porque, assim, vazou a trajetória desse sujeito aí que elaborou esse dossiê, né? E a imprensa está batendo um monte em cima disso, especialmente porque, claro, tudo bem, tem que bater com figura, de fato, uma coisa de perseguição, né? A policiais e professores, mas se você percebe bem, ninguém, tirando a gente, questionou o que raios essas pessoas estão fazendo no Judiciário e no Ministério da Justiça desde então, né? E nos ministérios públicos também deve ter gente trabalhando. Então, isso é uma coisa que me chamou a atenção, em princípio, né? Porque era algo que a gente já estava suspeitando bastante, mas mais, vamos dizer assim, pela coisa da casca ideológica, que era uma coisa que a gente já tinha detectado faz tempo, né, Romos? Que é esse negócio dos caras estarem frequentando escola superior de guerra, e medalha para cá, medalha para lá, a tal da sinergia. Mas era uma coisa muito que a gente tinha uma visão, né, muito da superfície, né? Parece que agora a gente está vendo um lado que foi mais do que ocorre embaixo, né, da superfície desse mar aí, né? Enfim, eu achei esse negócio absolutamente espantoso, o que foi a trajetória desse coronel, que é claramente um coronel
que sempre esteve vinculado aos setores de inteligência, ele trabalhou lá nos gabinetes em Brasília, ele sempre foi vinculado ao comandante, ou seja, ele provavelmente estava trabalhando num daqueles setores que são os S2, E2 no caso, né? Porque está ali no quartel-general mesmo, e aí foi passando de órgão em órgão do executivo. Fazendo o quê? Que raios um militar está fazendo num órgão da justiça, se não coletando informação? Que raios o Ministério da Defesa autoriza um aumento da sua participação nos grupos de trabalho que constituem a ENCLA, né? Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, né? E mais, se você vê uma coisa que se chama, eu até citei aqui, não sei se foi no último do DE que eu vim, ou há 2 ou 3 atrás, que era aquela história do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, você lembra? Sim, que é como se fosse um CONFAS do Ministério Público, o PGR com os procuradores gerais de cada estado, cada uma das 27 unidades da federação. Pois é, esse conselho ele tem vários grupos de trabalho que são constituídos lá dentro, né? E um desses grupos de trabalho, que é o GNCOC, né? Que é o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, se você vê lá a descrição desse GNCOC aqui, né, ele vai falar que é o seguinte, que ele trabalha de maneira integrada com as polícias civil, militar federal, rodoviária federal, a Agência Nacional do Petróleo, as Receitas Estadual e Federal e a ABIN. Mas veja bem, Holmes, por que o destaque para a Agência Nacional do Petróleo aí? O que raios esse pessoal dos ministérios públicos estava enfiado na ANP fazendo um trabalho de monitoramento constante em relação a isso? Ou seja, o que a gente está vendo, Holmes, é o seguinte, a arqueologia de toda a estrutura de arapongagem que serviu ao grupo da Lava Jato. Os tais 38 terabytes que os caras têm ali de informação, você pode ter certeza que foi saindo desses grupos aí que estão monitorando tudo, porque aquele grupo ridículo de Curitiba não tinha estrutura física nem computacional para montar um nível de vigilância tão sofisticado que levantasse tamanha quantidade de dados, né? Então, o que eu acho é o seguinte, a gente está começando a puxar o fio dessa coisa. Só que a imprensa foi sintomático, porque ontem à tarde, enquanto eu conseguia ouvir um pouco a televisão, no fim da tarde, eu liguei na Globo News, eles passaram mais ou menos 1 hora e pouco falando dessa ABIN paralela, né? Eles disseram que o único problema, era esse negócio de estar em cima dos policiais antifascistas e dos professores. Que eu repito, é um baita de um problema. Mas, assim, isso é o efeito, não é a causa do problema. Ou seja, de novo, eles estão trabalhando com aquilo que surte o choque em termos de informação, mas não estão trabalhando numa espécie de jornalismo investigativo para valer, para entender o que é que está por trás desse negócio, né? E aí, esse que é o problema, é que a gente não tem recurso humano para investigar isso, para entrar no portal da transparência, entendeu? E sacar nome por nome quem são os militares que estão aí no Ministério Público, desde quando, como é que foi formado esse negócio, esses grupos de trabalho, quem passou por onde. Ou seja, tem um negócio gigantesco aí. Gigantesco. Salve, Pepe! O Pepe, Vamos, Luzio.
E Piero, que bom que tá com Bem-vindo vocês. mais uma vez. A gente está com algumas dificuldades técnicas na transmissão e isso vai se tornar comum para você, Pepe. Toda vez que você quiser falar de banda estado, seja aqui, seja em outros lugares, pode ver. A outra que você foi falar também ficou esquisita, a transmissão também deu problema. Que é o seguinte, eles estão agora lá, os oficiais do Heleno, ficam atacando o IP em massa para diminuir o upload e o download de dados de quem quer que esteja fazendo a transmissão. Então, mas enfim, como eu já falei, se cair o sinal, insista na plataforma que a gente volta de um jeito ou de outro. Eles já colocaram até um teto, Pepe, para a visualização no YouTube hoje. É um teto intransponível. Estamos aqui desde o início, parou a contagem em 9.000 e não passa mais. Já está 2 horas de transmissão parado. Ó. Você vê, olha a lentidão. Eu voltei ao tempo da internet de escada dos anos 90. É incrível. Tem 1,1 gigabyte de upload, fibra ótica da Swisscom, a melhor do mundo, e eu tô nos tempos do Fernando Henrique Cardoso da privatização. Olha isso. Eu lembro. Não consigo ver, mas no aqui, tempo ó, que 9.000. você tinha que conectar pelo telefone e vinha aquele barulhinho maravilhoso atrás, né? Ah, olha que bacana. A gente estava com uma contradição, Pepe, e graças a Deus eu registrei no vídeo, que era o seguinte, o próprio YouTube colocou esse teto aqui de 9.000, intransponível, a 2 horas, e embaixo estava marcando do próprio YouTube 14.000. Agora já deram um ajuste para baixo, a gente subiu para baixo. Agora está marcando 10.200, né? Então, esse número que você está vendo aí é meramente indicativo. O que importa mesmo de mostrar o alcance que a gente tem é a tentativa de derrubada do sinal, né? Esse é o melhor marcador de impacto que poderia haver, Pepe Escobar. Mas está breaking off mesmo, tá cortando. Ele tá cortando o tempo todo. Pois é. A sua voz está cortando muito. A voz do Pepe, não. Ah, é? É porque eu que estou sendo atacado. É a minha máquina que está fazendo... A sua voz, Rômulo, está cortando. Pois é a minha transmissão aqui, o meu upload, o meu download está sendo atacado, o meu IP que está sendo atacado, né? Mas então, paciência. São os custos de a gente enfrentar a agenda de recolonização do Brasil por parte do imperialismo. Piero, enquanto você estava falando, eu selecionei aqui, né? Porque eu tenho que fazer a coisa realmente muito detidamente, já que eu estou com a internet do Fernando Henrique Cardoso, lá de 97. Então, olha só, tudo isso aí que o Piero falou está anotado no artigo A Docecracia num Brasil de Reféns. O Fator Militares, publicou em 28 de julho. Bárbaro o artigo, Piero. Bárbaro. Pois é. Aí você vê como tudo fica amarrado. Então, esse sujeito, tenente-coronel, qual é o nome dele? Deixa eu pegar aqui, o Libório, o quê? Cadê o nome dele? Gilson Libório de Oliveira Mendes, né, que agora o Brasil descobriu com essa história do dossiê de professores e policiais antifascismo, mas ele já está nessa há muito tempo, ele está em 2004, lá na INCA, desde 2004 ou menos na INCA, com Márcio Tomás Bastos, né, fazendo, como o Piero falou, o que uma pessoa dessa faz se não reunir inteligência para nutrir a docecracia? Ele que responda se ele está fazendo alguma coisa diferente disso. E aí, olha que coisa bárbara, né, assim, realmente... Deu sorte de ter sido esse indivíduo colocado já na gestão Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, no departamento responsável pela transferência de líderes do PCC para presídios federais. Aí você vê a ligação entre essa questão da juristocracia, da docecracia, com Evangelistão do Pó, porque a gente sabe que foi a transferência do Marcola para o Presídio Federal em Rondônia em março de 2019, gestão Sérgio Moro / Heleno, e do Fernandinho Beiramar, depois da asfixia financeira do Comando Vermelho em 2018, com a intervenção federal no Rio, para forçar o pessoal do CV a sentar para negociar. Aí colocaram os dois para acertarem a Pax do Evangelistão do Pó, e de lá para cá acabou a guerra entre Comando Vermelho e PCC, os dois se associaram comercialmente, associados também à autoridade competente, aos generais de GSI e à juristocracia, né, no marco da Pax do Evangelistão do Pó. E é sensacional ver que esse sujeito, então, depois de ficar onde ele tinha condições pelo menos de reunir inteligência para nutrir dossiês, ele foi, talvez, aí, ou não, colegas dele responsáveis pela transferência do Marcola e do Fernandinho Beiramar para Rondônia em março de 2019, para fecharem os termos finais da Associação Comercial dos Traficantes e dos seus patrocinadores no Estado. Piero Leiner. Uma coisa que não entrou nesse artigo, que eu, na verdade, revivi conversando com um amigo ontem, era uma coisa que eu não tinha lembrado, né? Porque ultimamente muita gente tem tocado no assunto, né, para entender por que os militares daqui têm essa cabeça tão neoliberal, né? E que isso tem a ver com o fato de que foi instituído desde 2000, 2001,
um convênio com a FGV e com a Fundação Dom Cabral para eles, todos os oficiais que estão aqui, que têm curso de Estado Maior, ou seja, que vão chegar a general, fazem, como parte do seu currículo, um MBA pago pelo Estado, na FGV, né, e na Fundação Dom Cabral. Então, assim, né, esses MBAs aí são uma espécie de protoplasma aí dos contatos que esse pessoal tem feito já há 20 anos com o pessoal da Avenida Paulista e depois da Faria Lima, né? Quer dizer, ou seja, tem aí vamos dizer assim, o estabelecimento de uma coterie, de uma rede de relações com gente do mundo empresarial. Mas aí uma coisa que eu me lembrei que era muito curiosa, da época que eu fazia pesquisa, fazia etnografia lá na escola de comando, lá atrás e tal, é que tinha muito coronel nessa época que estava ali fazendo curso de Direito. E eles faziam faculdade mesmo. Até teve um lá que pediu para eu dar uma ajuda para fazer um trabalho para ele, numa disciplina lá. Eu pedi ajuda para uma tia minha, advogada, para fazer umas pesquisas para ele. Um dos caras que supostamente me orientava lá, ele dizia, não, muitos de nós, né, abre aspas, muitos de nós estamos fazendo direito porque a gente vai sair, se a gente for preterido e não passar para general, a gente não vai se sustentar com a nossa aposentadoria, que é muito ruim, mas a gente tem um campo bom para atuar aí, que é esse campo de interface aí do direito, porque tem muito militar que fica pendurado e tal, e as nossas relações e tal. Ou seja, você formou um monte de gente aí que já estava aí na esfera de interligação entre o pessoal do direito, né? Veja bem, os colegas deles que saíram para o aparato de segurança, que estavam lá no Rio de Janeiro trabalhando nas polícias, eu não sei até quantos desses aí não se tornaram delegados no meio do caminho, e quantos que não chegavam, depois que saem para a reserva, acabaram, vamos dizer assim, numa coisa que você pode dizer ali que estava no limite entre o legal e o ilegal, atuando nesses grupos de segurança paralela, milícias, etc. E tal. Não dá para saber isso aí. Enfim, isso foi uma coisa que o próprio Luiz Eduardo Soares, que é um dos professores que está lá no relatório da tal da BIM paralela, né, fala o tempo inteiro. Os caras saíam para a reserva e paravam lá nas graças das milícias do Rio de Janeiro. Ou seja, toda essa coisa aí, Rômulo e Fred, a gente às vezes pode ter uma costura real de personagens que passam, né, pelas Forças Armadas, pelos setores de inteligência, que trabalhavam, vamos dizer assim, que eram, vamos dizer assim, como que a gente pode dizer, o que sobrou ali da turma da comunidade de informações e repressão da época da ditadura, e que, quando sai para a reserva, acaba fazendo uma costura e a interface de ligação entre esses personagens aí. O PCC é um negócio que veio depois disso, né? Mas a gente sabe como no Rio de Janeiro a coisa se formou um pouco antes. Exatamente. Então, tem muita expertise aí de gente que foi... Isso é um fio super complicado de puxar, né? Claro que a gente não vai conseguir chegar a essas informações não com o nível de recursos que a gente tem para dizer assim, não, a rede se montou com tal e tal e tal sujeito. Mas dá para ter um vislumbre, mais ou menos, de como essa coisa foi sendo montada. Isso é uma coisa, né? A outra, que eu também soube esses dias, é que muito do pessoal da área da repressão durante a ditadura, que tinha que ser esfriado, porque ele tinha trabalhado demais na linha de frente ali dos aparelhos militares, foi aproveitado no trabalho de instrutor das escolas militares. Então, agora a gente está entendendo por que essa nova geração tem, assim, toda essa maluquice anticomunista
entendeu? Plantada ali, em termos ideológicos, eles estão operando isso, entendeu? E por que que eles, de repente, se ligam ao pessoal mais barra pesada lá dos Estados Unidos, né? O Mad Dog e essa galera que faz esse tipo de análise lá. Quer dizer, quanto mais a gente olha a arqueologia, consegue entender por que que o Brasil está seguindo, vamos dizer, essa opção de ser um escudo, né, dos Estados Unidos mais maluco, né, do Estado Profundo americano. E não só, por que que agora os Estados Unidos também... Isso é uma coisa que eu fico pensando, Pepe. Se os caras não olham para cá e não falam assim, pô, se tá dando certo lá no Brasil esse negócio, vamos tentar aplicar aqui esse modelo também, né? Olha, bom, em termos de distopia, a gente sempre deu lições para os americanos, né? Eles estão prestando atenção no Deep Statinho aqui, sem dúvida, que é um filhote deles, mas que joga esse mecanismo que você explicou muito bem da história do Encla, ele pode ser copiado facilmente lá, não há a menor dúvida. Pegar o pessoal aí, sei lá, Mas, né, pegar o pessoal do Pentágono original, Piero, e começar a colocar com as procuradorias, está tudo no âmbito do executivo, bota a cooperação, pegar a inteligência, NSA, quer combater corrupção e tal, e vai formando os dossiês domésticos também. Só que lá é diferente, lá eles estão, por exemplo, atualmente, está acontecendo um negócio que não acontecia, é praticamente inédito. Tanto o FBI, o FBI por razões óbvias, mas a CIA está atuando dentro do território americano deslavadamente. Que é proibido. Claro, influência de quem? Influência de quem? Do apocalipsista Mike We Cheat, We Steal, We Lie Pompeo. E é uma loucura, você vê, eles se infiltraram dentro de tudo que aconteceu na comuna de Seattle, em Portland, especialmente nesses últimos. Portland, a história está indo há quase 2 meses, né? Não acabou ainda. Eles se infiltraram na Antifa. A Antifa está completamente infiltrada pela CIA. É extraordinário. Eles fazem o que eles quiserem, porque a CIA está por trás, a CIA está dentro e tem sempre o sinal verde. Por exemplo, vocês personagens acham que o que aconteceu em Seattle, ou que está rolando em Portland, especialmente, em condições normais nos Estados Unidos, seria tolerado? Nunca! Por que esse negócio é uma bola de neve e continua rolando? Porque interessa ao Deep State. Por quê? Porque o plano original era criar uma mini-guerra civil urbana, botar isso em cima do Trump e destruir de vez a candidatura dele. Mas, Pepe, isso que eu queria te perguntar. Você não acha que, de certo ponto de vista, é uma vantagem para eles terem um cara que nem o Trump, para eles poderem atuar justamente no subterrâneo, enquanto o Trump aciona? É claro. É interessante porque é uma dinâmica... A dinâmica deles, eles ficam pensando os custos e benefícios o tempo todo. Escuta, ainda que a gente não destrua essa candidatura agora, mas a gente tem um espaço livre que a gente nunca teve antes de fazer o que nós quisermos. Infiltrar qualquer tipo de organização urbana, qualquer tipo de milícia. Eles controlam o que os Boogaloo Boys fazem. Eles controlam o que essas milícias negras, entre aspas, que apareceram há um mês atrás. Aquele fake Black Panthers que apareceram em Atlanta. Vocês chegaram a ver essas fotos, né? A mesma indumentária, o mesmo visual, a mesma iconografia dos Black Panthers, com uns fuzis bem vagabundos, por sinal, posando à la Black Panthers, completamente infiltrados. Também tem... Ou seja, eles... Por favor, não, e eles vão criando uma... não só uma polarização, mas um entrechoque de perplexidades
em todos os níveis possíveis da população, que é um negócio fascinante de observar. Os americanos estão é pior do que Perdidos no Espaço, aquela famosa série dos anos 60, 70. Eles não conseguem mais saber o que é patriota, o que é infiltração, o que é um embrião de uma revolução patriótica, digamos, o que seria o embrião de uma revolução fascista. Eles não sabem mais o que é neofascismo. Tudo para eles é um plot comunista. Então é fascinante, porque eles perderam completamente todos os parâmetros e todos os critérios. Que é Mas uma isso não coisa te que, lembra uma coisa? do ponto de vista do Deep State, é uma maravilha, né? Mas isso não te lembra uma coisa? Não é exatamente isso que aconteceu aqui? Quer dizer, não é esse tipo de experimento que a gente passou aqui nos últimos 4 anos? Isso vocês podem me dizer de cátedra. Foi, né? Não, mas é exatamente o que eu acho. Quer dizer, se a gente pode chamar essa guerra psicológica de espectro total que fizeram aqui, né? Que é um conceito deles próprios, né? Mas que eu acho que foi tão bem aplicado aqui. Eu acho incrível, porque dessa vez a gente saiu na vanguarda desse negócio aqui. E a gente está vendo nos Estados Unidos, né, coisas que são muito semelhantes, mas muito semelhantes. Então, por exemplo, esse discurso de divisão do país é uma coisa que a gente experimentou aqui antes e que agora está sendo jogado aos 4 ventos ali, entendeu? Então, assim, é incrível, assim, eu não sou um especialista em política interna americana, longe disso, mas eu estou vendo tantas coisas lá que tem semelhanças com coisas que a gente passou por aqui, que é uma coisa que para mim é absolutamente espantosa, como se eles tivessem falado assim, olha, vamos produzir esse laboratório lá no Brasil, projeto piloto, pelas condições muito semelhantes que o país tem a nossa lá, e vamos ver como é que a gente faz esse negócio aqui. E de repente, eis que me surge a interrogação se para esses setores mais hardcores do Deep State americano, o Trump não é interessante, afinal. Não, Piero, interessante em termos de manter o caos absoluto. É a estratégia do caos mesmo, aplicada pelo Deep State, usando agências dentro do território americano, em vez de usar no Iraque, na Síria, em Hong Kong, etc. Essa é a enorme diferença. Só que tem uma questão fundamental, Pepe olha, e Piero. Me manda uns exemplos depois, comparativos Brasil e Estados Unidos, que você falou agora há pouco. Por favor, me manda 3 ou 4 exemplos gráficos. Olha só, mas tem uma questão fundamental, Piero. Se aplica agora nos Estados Unidos. Tem uma questão fundamental de por que o Trump é inconveniente para esse pessoal. Esse Deep State, a área mais alucinada, ela atende aos interesses da indústria armamentista americana, que quer o orçamento cada vez maior. E o Trump não começou nenhuma guerra, pelo contrário, só diminuiu, só desescalou. Então, isso é muito inconveniente e o Biden vai ser o contrário, como foi o contrário Obama. Então, que é o cheque, o cara diminuiu, ou pelo menos não quer o que eles querem. Então, esse é um problema fundamental, embora tenha essa questão da polarização e permitir o domínio de espectro total, controlando as 2 pernas da pinça, infiltrando o movimento aí que faz cosplay, né, de Black Panther. Você sabe, Pepe, que não é só nos Estados Unidos, não. Tem gente no Brasil também que, quando quer se infiltrar no movimento negro, faz também cosplay de Black Panther, assim, fora de época. Enfim, né, faz uma mudança na indumentária, no cabelo, etc e tal. Mas eu acho que esse é o problema fundamental, Piero. Eu só queria pedir o seguinte, Piero, o meu transtorno obsessivo compulsivo está pedindo para que você centralize a câmera, porque você está chegadinho aí para um lado. Enquanto você faz isso, eu queria trazer algo importante para a sua apreciação e do Pepe, que é o seguinte. Rômulo, diga. Rômulo, desculpa, assim, eu não entendi um tanto do que você falou, porque cortou. É verdade, muito. a sua voz tá quebrando direto. Mas esse pessoal é muito FDP. Eu quero saber, então, eu quero pedir ao pessoal que está... Deixa eu só falar uma coisa. Diga. Deixa eu só falar uma coisa. Não pode ser seu microfone, não? Você não quer testar um microfone alternativo? Tá, deixa eu ver. Como se o fio dele tivesse quebrado. É verdade. Olha só, peraí. Input. Aqui tá. A captação tá perfeita. Você sabe como é que eu vou saber tirar a prova? Eu peço pro pessoal, por favor, que está assistindo aí, diga se o meu áudio na transmissão, porque é uma captação diferente da minha transmissão para vocês, é que vai para o sinal que está gerado, se o meu áudio tá ruim na transmissão, como está sendo identificado pelo Piero, pelo Pepe, ou se está diferente. Mas realmente, assim, é um problema. E eu estava falando, Pepe, qualquer lugar que você vá agora, a gente viu ontem, por exemplo, e que você fale, não
de fora, mas coisas que são extensíveis para o Brasil, aí o seu sinal vai ser prejudicado e o nosso aqui é todo dia, enfim. Olha, eles estão falando, eles falam que estão ouvindo bem todo mundo, os três estão bem. Então, pelo menos está melhor do que a qualidade que a gente está falando aqui. Mas realmente está prejudicando até que vocês compreendam o que eu estou falando. Vocês não estão conseguindo entender o que eu estou falando. Não, dá para entender o que você está falando mesmo quebrado. Dá. Tá, então eu vou falar devagar. Vou tentar falar, bom, até porque eu falo rápido, então eu vou ter que falar mais devagar. Mas olha só, então uma nova frente que talvez venha a ser também o projeto piloto, se colar no Brasil esse balão de ensaio, talvez o pessoal leve para a matriz, nessa correia direta de transmissão entre respectivos deep states, é essa daqui que eu batizaria, ó, sou eu, não é o próprio não, eu batizaria de Lei Piero Leiner. Né? Então nós somos surpreendidos com essa notícia aqui, eu estou colocando ontem, saiu ontem essa história, né, essa plantação, esse balão de ensaio, para ver se cola, né, se colar, colou, de que a Controladoria Geral da União edita norma que regula punição a servidor federal que fizer crítica na internet. Por exemplo, professores de universidades federais, por exemplo, Piero Leiner. Aí está aqui o lead lá do Poder 360. Funcionários têm dever de lealdade, entre aspas. CGU diz que quer publicar entendimento. Órgão diz que não é contra críticas. Não, imagina, certamente não. Né? Então, por um lado, a gente vê o sujeito lá da Advocacia Geral da União levantando ficha, dossiê de professores universitários, e do outro, a CGU querendo criar o ato normativo para criar a sanção possível se a pessoa criticar. Eu vou dar o nome, aí sou eu que estou dando, de Lei Piero Leiner. É nesse nível, Pepe Escobar, que a coisa é. O pessoal quer cercar por todos os lados, então tenta derrubar o sinal e tenta agir de uma forma dissuasória, no mínimo na frente, depois sancionatória, não sei nem se essa palavra existe, enfim, sanção para quem sair da linha. Isso é o fechamento clandestino do regime, Pepe Escobar. Mas nos Estados Unidos é exatamente o oposto, Rômulo, Piero e vocês todos. Por exemplo, o melhor exemplo no momento, se você sai fora da narrativa oficial do Covid-19, que é a narrativa Dr. Fauci, Bill Gates, Organização Mundial da Saúde até um certo ponto, e o que está sancionado pela CNN, pelo Washington Post, pelo New York Times, você é imediatamente silenciado por Big Data, por Silicon Valley. Tem vários exemplos, por exemplo, esse vídeo, é um grupo de médicos na frente da Corte Suprema. Esse vídeo virou um negócio viral absolutamente extraordinário. Tem várias coisas muito interessantes, por exemplo. Vários dos médicos dizem que o tratamento com hidroxicloroquina funciona em determinados casos, que não deveria ser banido. E aí um dos médicos começa a falar que tem esperma de alienígena no meio da história, tá? Entra naquelas loucuras 5G dos chineses. O 5G ativa. Né? 5G mata, o retorno dos mortos-vivos, whatever. Bom, é uma médica, o Pepe. Aquela médica negra, de ascendência nigeriana. Infelizmente, no meio da fala dela, que começou muito bem articulada, desvirtuou para esse negócio pândego, na verdade. Mas a mensagem principal de que há outros tratamentos à parte dos prescritos pelo CDC e pelo Dr. Fauci, nossa, por isso que o vídeo foi viral. O que aconteceu? O vídeo foi banido e uma das médicas via lei, uma médica de Los Angeles, que falou na frente da Suprema Corte, ela foi despedida do hospital dela. Então, claro, o que aconteceu? A Fox News pegou ela de cara, levaram ela para o Tucker Carlson, que é o programa que dá mais audiência nos Estados Unidos de news. O Tucker Carlson entrevistou a doutora. E aí, o que a Fox News fez? Aí eles deram o próprio spin deles, dizendo, olha, se você falar qualquer coisa que pode impedir a eleição de Joe Biden, olha o que acontece com você, como que aconteceu com essa doutora. Então, chegou a um nível de demência tão louco, onde você vê uma rede conservadora como a Fox News posando como patriótica e uma defensora progressista, mas ao mesmo tempo jogando a sua agenda para novembro, né? Enquanto isso, por trás, o Big Data e Silicon Valley
faz o que quer, porque eles silenciam quem quiser, a hora que for, e não dão satisfação para ninguém. Mesmo ontem, estando os 4 no Congresso, grilados ali em cima pelos parlamentares, não deu em nada, absolutamente. Né? Imagina, quem são aqueles os executivos do Facebook, Apple, né, foram comprados, convocados em uma audiência pública na Congresso, todo mundo estava achando que era o poder político submetendo Silicon Valley. Mas então, esses caras são paus mandados do complexo industrial militar, de Big Pharma e de grandes corporações. Ou seja, quem são esses anões para ficar grilling Bezos, Zuckerberg, o Pichai da... Imagina, é uma piada, né? Eles devem ir lá e falar, vamos ter que aguentar 3, 4 horas com aqueles malas, falam qualquer besteira e vão embora. E continuam fazendo a mesma coisa que continuam fazendo. Concentração absoluta de... não só de informação, quanto de censura, neofascismo digital aplicado especialmente pelas 3, 4 grandes do Silicon Valley, né? E é a perda absoluta de todos. É o simulacro do Baudrillard a uma potência estratosférica, né? Com certeza. Voltando à questão que o Piero falava, né, de se o Trump convém, não convém, é aquela história. Sempre o copo está meio cheio, meio vazio. Então tem vantagens e desvantagens ao mesmo tempo. Eu acho que o principal é a questão dele não ter iniciado nenhum conflito e ter desescalado os que tinham, tirado tropas, etc e tal. Mas aí... isso é a razão número 1. Pois é. Aí eu queria trazer algo, Pepe, que você me falou fora do ar na última sexta-feira. A gente ficou fofocando mais de 2 horas depois. E aí você me falou o seguinte, né? Eu fiz uma pergunta para você. Eu falei, mas Pepe, como que você tem fontes entre os mestres do universo lá em Wall Street? Porque, pô... Para que esse pessoal te municia de informação, pega a sua coluna e manda para as grandes famílias financistas? Aí você me explicou, olha, esse pessoal falou o seguinte, nós somos os verdadeiros patriotas americanos, porque é uma ala completamente surtada do Deep State que quer uma guerra de destruição recíproca garantida. Então, se eu sou patriota, eu tenho que ser contra o Deep State. Claro. O Deep State não atende mais ao interesse nacional dos Estados Unidos, nem da população no todo, e nem de quem, no 0,1%, ainda se identifica com a sobrevivência daquele território sem ser um deserto nuclear. Pepe Escobar, explica essa história aí. Exatamente. Isso é muito interessante porque, por exemplo, a gente está falando de financistas de mega primeiro nível em Wall Street, ou que têm interesses seus em Wall Street, ou que têm blue chips em Wall Street, empresários da indústria de energia, exclusivamente americana, mas que têm business globais, e altos CEOs de várias multinacionais que justamente têm interesses globais e não têm interesse nenhum em provocar guerras comerciais, seja onde for. Inclusive Irã, porque eles gostariam de estar no Irã fazendo business. Não, exatamente, Pepe. Né? Eu ilustrei, eu falei disso na quarta-feira, e eu ilustrei com um exemplo. Você, né, ajudou a desmontar aquela escalada que estava havendo do início do ano no Golfo de Hormuz, aquela história toda, pega o petroleiro iraniano em Gibraltar e tal. E aí eu lembro que à época você colocou no Facebook até um print screen de um e-mail mostrando que a sua coluna, mostrando que era o Deep State querendo provocar uma guerra para chegar à coisa global, tinha sido enviada para as famílias tipo Rothschild e tal, porque o pessoal falou, não interessa você financista, Rothschild, Rockefeller, não interessa o que o Deep State está fazendo no Golfo de Hormuz, e que isso teria, né, o pessoal lá mexeu os pauzinhos e aí conseguiram impedir uma escalada ali, para exemplificar. Porque o business fala mais forte. Veja bem, vários desses CEOs, eles têm business no Golfo Pérsico e alguns deles estão em óleo e gás também. O que eles gostariam? Eles gostariam de ampliar os business deles, não só com a Arábia Saudita. A maioria deles faz business com a Arábia Saudita direto. Ou seja, isso é o tipo de gente que, para vocês terem uma ideia, tem um meeting daqueles fechados em Riad da Casa de Saud, os caras recebem como é que chama? Um convite expresso no nome deles e vem um jatinho pegar e leva eles para Riad. É nesse nível, entende? Então eles sabem como funciona a Casa de Saud dentro, eles sabem das lutas de poder, eles sabem muito bem qual é o jogo do Mohammed bin Salman, por exemplo, é outra coisa. E você ter caras desses como informantes é um negócio que não tem preço nenhum.
Então, desde anos atrás, a gente tem um entendimento bastante tácito. Eu jamais vou deixar qualquer tipo de indício que possa levar até eles, como fontes, como informantes, e eles me passam o que for do interesse deles e eu posso usar à vontade. Muitas vezes eu não uso o que eles... Às vezes eles me passam uns negócios absurdos de conversas internas, eu falo, não posso publicar um negócio desse, vão dizer justamente que eu estou inventando. Né? Mas, por exemplo, vocês terem uma ideia, quando teve a história dos famosos mísseis iemenis que atacaram as instalações dentro da Arábia Saudita, a gente tinha uma fonte iemenita muito boa e depois, por acaso absoluto, eu estava em Beirute e olha quem estava em Beirute. Um dos filhos de um dos 19 sheiks mais poderosos do Iêmen, que terminou virando minha fonte também, traduzido pela minha amiga, a princesa Vitória da Sicília, que é uma islamóloga, mas daquelas brutais. Então você junta tudo isso, você tem a verdadeira narrativa. E aí eu mandei isso para um dos caras em Nova York, falei, olha o que a gente apurou entre essas duas fontes iemenitas. Ele falou, exatamente isso. E é o que eu estou falando aqui e ninguém me acredita, porque eles compram a tese da CIA. Ah, não, foram os iranianos. Imagina, vocês não têm evidência. Os próprios iemenitas sabem que armas eles montaram com assistência técnica do Irã, do Hezbollah. Eles sabem exatamente como eles soltaram. Eles fizeram como vocês gostam de pinça. Eles fizeram um movimento de pinça na Arábia Saudita na época que deixou a Casa de Saud completamente perdida. Agora, um negócio como esse, explosivo, você não pode ler no Washington Post, porque o Washington Post é o jornal da CIA, que é exatamente a versão oposta. Né? Tudo que acontece, culpe o Irã. E no caso do patriotismo, como você tocou agora há pouco, desses personagens, eles todos se auto-qualificam como American Patriots, patriotas americanos. E eles acham que o que o Trump está fazendo, o big picture, não, vamos esquecer certos detalhes, mas o big picture, que é o que ele tinha proposto no programa em 2016 e que ele tentou cumprir nesses 3 anos e meio, e aí eles vão dizer o tempo todo, ele não conseguiu fazer nada porque o Deep State vai em cima e corta tudo que ele tem. E, para não dizer que dentro da Casa Branca está infiltrada pelo Deep State também, e o diplomata número 1 dele é um agente da CIA. É óbvio que ele não pode implementar esse disengagement, né? Vamos tirar as tropas do Afeganistão, vamos tirar as tropas do Iraque. Ao mesmo tempo, vamos ocupar o nordeste da Síria porque nós queremos o petróleo, entende? Então, é demente porque não é uma coisa planificada. Na cabeça dele, o big picture da cabeça dele é: eu quero gastar o mínimo de dinheiro em guerras exteriores e guerras de escolha, choice wars, né? E eu quero trazer essa grana para cá para aplicar na economia interna americana. Por isso que ele é apoiado por esses caras do business pesado em Nova York. Entende? E isso é para dar para vocês como é que se chama? A configuração mental desses patriotas americanos. E eles denunciam os neocons do Deep State, especialmente, não só os imperialistas humanitários entre os democratas, que eles dizem que é um bando de imbecis. Os neocons, eles tratam como, esses caras são perigosos, é outra história. Perigosos no sentido de que se eles têm um poder suficiente para tentar provocar uma guerra quente, assim que eles tenham todas as variáveis na mão. Seria na Síria, mas com a Síria é impossível por causa da Rússia. E por causa do Bibi e por causa de Israel, e porque os neocons são, na verdade, uma filial do sionismo, todo mundo sabe disso. Sionismo cristão. A guerra de escolha possível é: vamos provocar alguma coisa para a gente culpar uma false flag que for, para a gente culpar o Irã, e aí a gente conseguir finalmente a guerra que a gente está querendo há 15 anos, desde a época do Rumsfeld. Né? Então isso é muito mais... E contra isso, o Trump não consegue... Desculpe, Pedro, só mais um minutinho.
Contra isso, o Trump não consegue fazer nada, porque como ele é financiado também pelos sionistas, especialmente pelo Sheldon Adelson, que é o sionista financiador do Partido Republicano número 1 e que praticamente pagou a campanha do Trump em 2016, ele não pode fazer nada. Ele tem que entrar nesse jogo do Irã, embora na cabeça... O que ele queria na cabeça dele? Ele queria sair do JCPOA, do acordo nuclear, para ele sentar com os iranianos e fazer o acordo dele, Trump, com o Irã. Evidentemente que isso é uma quimera, mas é o que ele queria fazer. Entende? Bom, esse foi um mini resumo. Pepe, deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, você acha que essas pesquisas que estão rolando lá, eleitorais, são tão falseadas, não? Não, eu não acredito em nenhuma delas. Isso é outra coisa que eu discuti com eles. Por exemplo, um deles me passou um dado importantíssimo das pesquisas internas do Partido Republicano que não vazam para a imprensa, porque eles não querem criar uma atmosfera de... Eles preferem que seja uma atmosfera do Trump estar bem por baixo, porque aí mais tarde eles podem fazer um spin em cima disso, The Comeback Kid, sabe aquela mitologia americana, o cara que veio do nada e conseguiu ganhar de novo, etc. Ô Pepe, só uma observação, quem nos assiste sabe perfeitamente o que é spin, porque eu já expliquei. Pode seguir. Ok. Bom, ele me disse que entre os pesquisadores republicanos, eles dizem, olha, nos subúrbios, especialmente entre donas de casa suburbanas, que é um voto fundamental dos Estados Unidos, que ganha ou que quebra uma eleição. Eles disseram que pode dar uma lavada pró-Trump. Isso você não vai ler em lugar nenhum, porque todas essas pesquisas desses institutos